não tenho dúvida que você é um cara que entende da parada minuciosamente. Se quisesse falar difícil aqui com a gente não ia ficar 2 horas sem entender. Acho muito chato. Né? Mas eu acho que também que é uma qualidade sua é que você é capaz de traduzir uma informação que você pode ter chegado de forma complexa de uma forma simples para as pessoas. Eu acho que isso talvez a coisa mais importante para um comunicador. Eu acho que ser professor, ser um comunicador, trabalhar em veículo de mídia é isso, é tentar traduzir. Mas, o que eu faço no meu caso? Tenho PhD, tenho pós-PhD, estudei. Se for lá fora, fazer pós-PhD. Pós-PhD as pessoas não entendem direito. O maior título que a pessoa pode ter é doutor ou PhD. O doutorado no Brasil, por exemplo, é doutor em ciência. Então, o título é DSC, que vem da Europa, a sigla em francês. O PhD é Philosophy Doctor, que é doutor em filosofia. Então, é PhD em economia, PhD em finanças, que é o meu caso, você fez isso. O pós-PhD, o que significa? Você já é um professor, você já é um PhD, você já é um acadêmico. Aí você é convidado por alguém de outra universidade para fazer um trabalho. Convidado. Não é pago. Tá. Você não pode falar, eu quero chegar aqui disso. Aí, de acordo com o professor, com a universidade, tem um processo seletivo que não é oficial, assim, eu tenho que fazer uma prova. E você vai lá para produzir algo. Então, no meu caso, eu estudei em Harvard, eu fui para a Harvard Business School, estudei com o Thales Teixeira, que é um brasileiro, mas radicado nos Estados Unidos há mais de 30 anos, e a minha produção foi 2 casos. Então, se você entrar na base de Harvard Business Publishing, que são onde estão os casos que são usados no mundo inteiro, a FGV assina a base de Harvard, o INSPER assina, você tem 2 casos meus. Então, você não recebe um diploma de pós-PhD. E qualquer coisa que você faça depois do PhD em parceria com outra universidade é considerado pós-PhD. Só que a grande questão do pós-PhD é o que você produziu. Porque não é para você ir lá ficar passeando, porque teoricamente você já fez as matérias, eu lá cheguei a assistir algumas aulas, cheguei a dar algumas aulas, falar um pouco, fazer algumas palestras para grupos de estudantes, mas a grande questão é a produção científica. Mas, falando nisso, você estava perguntando, o comunicador. Eu, quando voltei para o Brasil, não agora, mas desde o PhD, eu resolvi ser um comunicador. Porque é como se fosse... A primeira divisão está lá fora. Os pesquisadores fodas estão... você tem, sei lá, 2 escolas na Espanha, uma na Itália, 2 na França, 2 na Inglaterra e a maioria nos Estados Unidos. MIT, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, várias. Esse é o primeiro time. Não quer dizer que o americano é melhor. Não, tem a maioria, inclusive, é indiano. Sério? Não, com indiano não dá pra brincar. Tipo, eu lembro que tem uns professores... Tipo, PhD é um negócio foda. Porque, assim, pensa que vai gente do mundo inteiro, teoricamente, os melhores caras do mundo academicamente... Posso fazer uma pergunta rápida aqui, Samir? Porque, assim, você é PhD, pós-PhD, não sei o quê... Mas você é jovem. Eu sou jovem, mas isso é outra coisa. Hoje em dia, você só se faz PhD jovem. Isso também é outra coisa que é bom explicar. Por quê? Quando você tem 20 anos, quando você tem 25 anos, tem muita gente jovem, é muito onde você se formou. Onde você se formou é seu cartão de visita. Sim. O cara tem 20 anos, nunca trabalhou pouco, seu cartão de visita. Com 40 anos, não é onde você trabalhou. Com 29 anos é assim, o que você realizou? Então, se faz PhD, aqui no Brasil é uma anomalia, mas geralmente, aqui no Brasil a gente faz mestrado, geralmente o brasileiro faz mestrado e depois do mestrado ele aplica para o PhD lá fora. Mas o americano entra no PhD com 21 anos, 22 anos. A maior parte das universidades, eu diria que até a FGV está entrando nisso, não se contrata professores que eles chamam de carreira, tenure, com mais de 30, 35 anos. Por que isso? Porque é como um jogador de futebol. Eu estou pagando por ele pelo que ele vai produzir no futuro. Se o cara tem 50 anos, ele pode ser uma sumidade, mas a produção futura dele... A energia dele já não é mais tão pequena. Grande, né? E aí, quando eu resolvi voltar para o Brasil, eu falei, não, eu vou ser um tradutor. Eu consigo entender, e até hoje leio os caras da primeira divisão, mas eu não estou fazendo pesquisa de ponta, assim, dos caras que ganhou o prêmio, não. Mas eu entendo isso e traduzo para as pessoas. Este é o meu papel.
Tem caras, inclusive no Brasil, ainda que a primeira divisão seja lá fora, que o negócio do cara não é ser um tradutor, não é ser um comunicador. É fazer pesquisas, ele quer estender a fronteira do conhecimento. Eu não. O meu objetivo é entender o que está na fronteira e explicar para as pessoas. Aqui na base. E aplicar. Porque eu também trabalho com consultoria, então é muito importante esse papel. Os dois são importantes, Sim. mas assim, são papéis diferentes. Entendo. Agora, é muito jovem. Eu acho que nas top schools, eu nunca vi PhDs entrando com mais de 30 anos. Não lembro. É completamente diferente, é completamente o contrário do que eu esperava. Até por energia, assim. O padrão americano, que é o que segue o PhD... mesmo na Europa, se você estudar numa escola que segue o padrão americano, eu estudei em algumas, dos que entram no PhD, você entra como PhD student. Aí você faz 2 anos das disciplinas. Acabou as disciplinas, você tem que fazer os exames de campo. Então, no meu caso, eu fiz microeconomia, econometria e finanças. Que é um exame foda, assim, tipo, é um exame que você fica 12 horas, você pode levar livros e notas para consultar. Caralho. Só que, dependendo da faculdade, por exemplo, Chicago, que é uma das grandes faculdades, talvez a faculdade de economia mais importante do mundo, do ponto de vista histórico, de prêmios Nobel. Que é o que eles atribuem ao Paulo Guedes, né? O Chicago Boys. Mas o Paulo Guedes, por exemplo, é um cara que estudou em Chicago, mas nunca foi depois um pesquisador. Entendi. Nunca foi. Mas fez Chicago há muito tempo. Mas é muito foda estudar lá. Chicago, mais de 50%, ou por volta de 50%, não passa desse exame. Mas, em geral, é assim, uma faculdade mais tranquila, 30% cai fora. Só que aí você perdeu. Você vai embora de volta para o seu país. Aí, quando você passa desse exame, você passa a ser PhD candidate. E aí você começa a trabalhar na sua tese. Que, no caso do PhD, normalmente são papers. Porque isso é uma coisa de brasileiro também, escrever a tese de 500 páginas. Ninguém lê essa merda. Quem que vai ler 500 páginas? Inclusive, tu tava falando que aqui no Brasil, eu vi, acho que lá no Pânico, as pesquisas aqui são meio irrelevantes. Muitas são. Todo mundo aqui tá só produzindo papel para pegar o cartão de visita, verdade. Porque quando você tem a pesquisa, você tem um impacto da pesquisa. Então, por exemplo, Journal of Finance, jornal mais importante de finanças. Se você tiver um trabalho publicado lá, como funciona? Qualquer um. Você pode mandar. Você não precisa ser PhD. Você pode ser um cara analfabeto. Analfabeto não, mas você pode ser um cara que não tenha primeiro grau completo, não tem o certificado. Você manda a sua pesquisa. Os caras vão analisar. O cara analisa em blind review. Blind review, como que é isso aí? Hoje em dia é mais difícil ser blind review. Mas blind review, assim, eu sou... Hoje não mais, mas eu já fui... julgador, né, que chama árbitro, referee disso. Então, o editor recebe e ele fala, Monark, vê se, vamos supor que fosse um game em blind review, que é uma coisa que vocês gostam, vocês entendem. Então, os caras mandam os games, e aí eu te dou. Você não sabe quem fez, mas você tem o game, você testa, você fala, pô, esse jogo é do caralho, eu dou nota 8. Eu dou nota 6. Esse é reprovado. Aí, claro, centenas de pessoas mandam, mas publica muito pouco, né? São 10 pessoas que publicam a cada trimestre, dependendo do jornal, enfim. Aí é publicado. Quando é publicado, leva o nome. Mas hoje não é bem assim, porque às vezes, como tem muita coisa na internet, às vezes você sabe, digitando o nome do título, o cara põe no site dele que a pesquisa é em andamento. Entendi. Mas o processo é em blind review, mas as pessoas não ficam blind assim. Elas não é porque... acabam por curiosidade vendo quem tá fazendo. Até porque ajuda ele a fazer um review, porque ele pode ter... Teoricamente deveria ser blind. Mas seria o melhor, né? Porque você não julga o conteúdo do caráter ou do que você tem preconceito prévio da pessoa, né? E aí é um impacto. Então você... o que eu falo assim, tipo, o cara publica um monte de coisa aqui, mas é nos journals que ninguém lê. Assim, é um negócio que... e aí tem pouquíssimos mesmo, e aí são poucas faculdades no Brasil, e dentro dessas faculdades, poucos professores que atingem esses journals, né, os periódicos de alto impacto. Então é muito difícil. É difícil, como qualquer coisa. Quando você vai para a primeira divisão, em qualquer coisa é muito difícil. É tudo difícil. Jogar a Copa do Mundo, ganhar a medalha olímpica é difícil. É sempre uma hierarquia. Você tem que ser a hierarquia alto nível de sempre verdade. existe, né, no mundo. É como a gente decide o que é bom e o que é ruim.
né? Não tem como. Tem que ter um gargalo. Se não tiver um gargalo, não tem propósito. não Exatamente. tem um filtro, E não só tem existe forma. o bom porque existe o ruim, né? Exato. Assim, esse negócio tudo é igual. Se tudo é igual, eu não preciso julgar aí. Mas a hora que eu escolhi, eu tô tomando esse chá, não pagaram patrocínio pra gente. Pode a gente não mostrar, vai a gente mostrar. não, a gente Nem pra mim pagar. Mas podem mandar, Rei do Mate, mande muitos Se chás quiser aqui. patrocinar, a gente Se quiser aceita, patrocinar ou é. mandar aqui. Eu comprei esse chá porque eu acho esse chá melhor que o outro. Tinha água, tinha açúcar. Então, quer dizer, esse negócio tudo igual, não. A Sim. gente tem as nossas escolhas, né? Isso. E no campo científico você tem a escolha técnica.